começar aqui. Já estamos ao vivo, né? Deixa eu só me ver aqui no computador. Tem um delay, né? Vamos fazer uma live aqui. Uma live da madrugada. Tá certo? Eu só estou esperando aqui no meu computador aparecer. Quem estiver entrando aí vai dando um oi aí. Se alguém tiver acordado, evidentemente. Ô Bruno, você está fazendo acordado, cara? Engraçado aqui no meu computador aqui não tá aparecendo ainda. Mas enfim. Por algum motivo não tá. Paz, meu amigo. Não tá entrando. Bem, eu vou fazer essa live. Eu iria gravar agora no YouTube, porque eu estou devendo, o pessoal está pedindo, eu falei um pouco de mapa mental nas nossas lives do Café Consciente, de quinta-feira. E eu falei alguns termos, eu falei da necessidade de você identificar o mapa mental da pessoa que você ama, em especial você identificar o mapa, o sistema representacional do seu filho ou do seu pai, mas principalmente do seu filho. Então eu ia gravar um vídeo de instrução no YouTube. Eu pensei que eu vou fazer logo uma live que já fica lá no Instagram, né? Então depois quem quiser assistir no Instagram, não quiser ir ao YouTube. Mas é bom que você vá ao YouTube. Então o objetivo desse vídeo é te dar um toque sobre sistemas representacionais que a gente conversou e algumas pessoas ficaram com dúvida na nossa live de quinta-feira. Então, o que são esses sistemas representacionais? São classificações dos mapas mentais ou das pessoas em relação à sua relação com o mundo e com os mapas mentais, tá certo? Então eu vou deixar registrado aqui para quem puder ver, assistir depois. Eu não avisei dessa live, vou deixar essa instrução aqui com a galera, tá? Fala, Clebinho. Então eu resolvi deixar essa instrução aqui. O que acontece? Nós temos basicamente 3 grupos representacionais que o pessoal ficou me perguntando. Você tem grupo visual, as pessoas que são visuais, auditivas e sinestésicas. Nós temos basicamente estes 3 grupos representacionais. Eu, como visual, por exemplo, eu tenho uma ascendência visual. Então, a minha percepção do mundo é visual. Eu vou dar essas características para você. Eu vou ter dificuldade, às vezes, se eu não for treinado, de lidar com uma pessoa que seja sinestésica. Porque, às vezes, a minha velocidade é uma, o sinestésico é outra. A minha abordagem das situações é uma e a abordagem do sinestésico é outra, do auditivo é outra. Isso é muito importante, às vezes, a gente perceber isso, a gente ter essa instrução para os nossos relacionamentos interpessoais. Então, o que eu vou dizer aqui, o que eu vou falar aqui, serve tanto para o relacionamento pais e filhos, que a gente está tratando, quanto para qualquer outro tipo de relacionamento interpessoal. Tá certo? Eu até dei o exemplo na nossa live
de que um filho sinestésico com a mãe visual, às vezes ele se sente rejeitado porque o sinestésico gosta de carinho e o visual já não gosta muito de toque. Ou o contrário, um pai que é sinestésico, uma mãe que é sinestésica e o filho é visual, é seco, tá certo? Então, eu vou trazer esse conteúdo agora, vou deixar aqui, preferi trazer pro Instagram, porque já fica aqui registrado no Instagram, e depois eu subo para o YouTube, tá certo? Esse conteúdo é um conteúdo que eu já ensinei em curso, já ensinei em empresa, para tratamento de pessoal, para gerar interação melhor na equipe, então é bem interessante. Eu já vou começar te ensinando um jeito fisiológico de você descobrir se você ou a pessoa que você deseja saber é visual, auditivo e sinestésico, que é através do movimento provável dos olhos, tá certo? Então há uma forma de você descobrir através do movimento dos olhos. Como que você faz esse teste? É muito simples. Você vai fazer uma pergunta, vou pedir para que alguém pergunte alguma coisa para você que você vai precisar se lembrar. Por exemplo, os amigos que da madrugada aí que estão aí com a gente, né, Inha, né, Verônica, tudo bom? Que bom estar aí com vocês. Eu ia gravar no YouTube, preferi fazer a live aqui e estou tendo a sorte de encontrar algumas corujas aí da madrugada. Então, eu vou deixar registrado aqui, porque o pessoal perguntou isso na live, como que você descobre quais as características de um filho ou de um pai visual, auditivo e sinestésico. Então, repara bem. Primeiro, eu já vou para esse teste simples. Você vai perguntar para a pessoa, ou alguém vai te perguntar uma coisa que você precisa lembrar. Por exemplo, o que você comeu no almoço ontem? Olha eu aqui, ó. Olha o meu olho, para onde foi? Eu vou procurar em cima. O meu olho vai para cima. Isso é uma característica predominantemente do visual, tá certo? É um movimento provável dos olhos de um visual. Agora, se eu sou um sinestésico, tá? Eu faço uma pergunta, ou você faz a pergunta para a pessoa, qual o nome do seu primeiro bichinho de estimação? Olha o sinestésico como faz, ó. Ele olha para baixo. Mesmo que a cabeça dele fique parada, ele olha para baixo. Às vezes até ele se encurva para lembrar. Então, essa puxada de memória olhando para baixo é um movimento provável de quem é sinestésico, tá? E o auditivo é no meio do caminho, né? Aí você vai fazer uma pergunta, qual o nome da sua primeira namorada, do seu primeiro namorado? Ele vai lembrar aqui reto, olhando possivelmente para a direita e para a esquerda, mais retinho, tá? Então o visual olha para cima, o sinestésico olha para baixo e o auditivo olha reto, tá certo? Isso é importante. Primeira coisa, você descobrir a que grupo representacional o seu filho ou a sua filha ou o seu cônjuge pertence, para que você possa criar com ele rapport, que a gente também falou e que eu quero novamente explicar aqui, que rapport é uma palavra que significa, vamos dizer assim, um relatório, trazer de volta também, é exatamente você criar uma sintonia, você entrar na frequência da pessoa.
como é que eu vou entrar na frequência de um visual se eu sou sinestésico? Como é que eu vou entrar na frequência de um auditivo se eu sou visual? Você está entendendo? Então, essa divergência de mapa, porque o visual ele tem uma percepção diferente do sinestésico. Por exemplo, o visual ele fala rápido, ele fala alto, ele gesticula. Já o sinestésico ele é mais aqui, ele é mais quieto, ele é mais comedido. Ele precisa sentir para decidir. Ele é lento. Aí o visual fala assim, pô, você é lerdo pra caramba. Cara, você é muito lerdo. Fala assim pro filho. E às vezes o filho não é questão que ele é lerdo, ele é sinestésico. Ele precisa sentir para decidir. Ele precisa sentir para raciocinar, para decidir alguma situação, para resolver alguma situação. Então, e às vezes é o contrário. Às vezes o sinestésico chega para o visual e fala assim, você é nervoso, você é exagerado. Mas ele está dentro da linguagem dele. O visual ele fala alto, o visual ele é sobressaltado, ele é rápido demais, é muito loquaz, fala rápido. Então essas divergências ocorrem. Quando eu começo a me atentar que não é todo mundo que tem o meu mapa, nem todo mundo é visual, nem todo mundo é sinestésico, nem todo mundo é auditivo, eu começo a me interessar e a apreciar o mapa do outro, porque não existe mapa certo. Não é melhor ser isso do que aquilo, tá? Existem prós e contras. Por exemplo, você quer um gestor, um CEO, um cara que esteja à frente de uma empresa, precisa tomar decisões rápidas, precisa ser enérgico. É provável que um visual saia na frente nesse aspecto, tá certo? Mas você quer, por exemplo, uma pessoa conselheira, um consultor, uma pessoa que vai perceber o andamento daquela empresa de uma maneira mais complexa, esse visual às vezes vai passar batido. O sinestésico vai ser um conselheiro, vai ser um gestor melhor. Então, cada macaco no seu galho, cada um vai ter a sua funcionalidade, cada um vai ter os seus prós e os seus contras, tá? Quero deixar isso aqui registrado. Então, eu já ensinei fisiologicamente pelo movimento provável dos olhos, tá? É provável porque pode haver falhas nisso, mas é batata isso aí. A lembrança, o nervo óptico está ligado aqui à parte occipital, né, do cérebro. Então nós vamos procurar essa região para cima, visual, para baixo, sinestésico, e lateral ou plano, o auditivo, tá bom? Assim, deixa eu falar aqui rapidinho, né? Rapidinho sobre o visual, e você vai se identificando ou identificando o seu filho, tá bom? Por exemplo, o visual sempre fala assim, pô, eu tô vendo que você não tá bem, ó, tô vendo, eu percebo, você não tá vendo? Olha isso aqui, presta atenção nisso aqui, são expressões particulares de quem é visual, tá? Isso não me parece muito bem. Ele vai falando assim, sem sombra de dúvida, as coisas parecem brilhantes ou as coisas estão negras. Então ele tem sempre uma percepção e uma observação visual. Ele gosta de lugar iluminado, ele gosta a cor, a luz sobressalta ele, a velocidade, porque a velocidade da luz ela é muito marcante.
Então isso tudo marca ele. Então eu trouxe algumas coisas aqui. Ele está sempre buscando essa perspectiva. Geralmente uma pessoa mais rápida, mais ansiosa, mais agitada, tá bom? Mais impulsiva. É uma pessoa geralmente mais direta, mais franca, mais mandona muitas vezes, né? Acaba tendo uma questão de liderança. A pessoa visual, ela é assim. Abrindo parêntese, ninguém é totalmente 100% uma coisa só. Ninguém é só visual, ninguém é só auditivo, ninguém é só sinestésico. E eu diria mais, é importante, é muito bacana, é muito legal que você é muito importante que você tenha a seguinte preocupação de você ter repertório, você desenvolver repertório. O que significa isso? Sou eu que sou visual, desenvolver habilidades sinestésicas e desenvolver habilidades auditivas. Isso é o ideal. Você vai ser uma pessoa mais completa. E você pode e deve desenvolver isso com os seus filhos o máximo possível. E, se possível, você também desenvolver estas outras habilidades que não são do seu grupo representacional predominante. Então, eu sou visual, mas eu quero e posso e devo, isso vai me fazer bem, desenvolver habilidades auditivas e habilidades sinestésicas. Isso pode ser feito. Quanto mais for feito, melhor. Tá? Então, o visual que a gente está falando são bons chefes, etc., né? Trabalha com prazo apertado, gosta de implantar projeto, etc. Já o auditivo, né? Muitas vezes ele é musical, ele é muito marcado, o visual pelo que vê, por imagens, ele é muito impactado pelas imagens, mas o auditivo, ele é muito impactado pelos sons, ele é muito impactado pelo que ele ouve, tá certo? Quero dar boas-vindas aí aos corujas de plantão aí. Eu resolvi fazer essa live aqui rapidinho para trazer um conteúdo complementar, e nós estamos falando de sistemas representacionais para um melhor relacionamento, para um melhor entrosamento, para um melhor rapport que eu acabei de explicar há instantes. Estamos falando de grupos representacionais, visuais, auditivos e sinestésicos. Aí eu tô vendo aqui a Lindalva querida, o Dimas e a Priscila. Sejam todos bem-vindos, tá? Vocês que estão aí. Então repare, já o auditivo, repare, a minha forma de falar é visual, tá? Apesar de que eu já treinei e consegui desenvolver muito outras habilidades. Por treinamento, por processos da vida, eu consegui desenvolver habilidades de outros sistemas representacionais. Tá? Então, o auditivo, ele fala muito do que está ouvindo. Isso soa estranho, isso não está me soando bem, né? Eu não me sinto em harmonia, tá? Eu não ouço, não estou ouvindo bem o que você está falando, né? Palavra por palavra, né? Isso é música para os meus ouvidos. Ele procura sempre expressões que tragam à tona o processo auditivo. Então repare o seu filho, se ele é muito dado a essa parte mais auditiva, para que você possa falar na linguagem dele, se comunicar na linguagem dele, tá certo? E o auditivo é uma pessoa normalmente mais equilibrada,
ela não é tão agitada, o movimento das mãos é mais, assim como o movimento dos olhos, que você encontra provavelmente, como a gente já falou, o movimento das mãos é mais equilibrado, é mais centralizado. Não é no alto como o visual e nem é muito para baixo como é o sinestésico, tá? É uma pessoa geralmente mais ponderada, mais tranquila, ela é mais lenta do que o visual, mas não tão lenta quanto o sinestésico, tá? A velocidade do som ela é menor do que a da luz, evidentemente, mas ela é maior do que a velocidade da transmissão nervosa, da sua transmissão de você tocar, de você pegar alguma coisa, tá bom? Então, ela é mais focada em tarefas, em processos, é uma pessoa mais conciliatória, se destaca menos à frente, mas é uma pessoa de muita importância na estruturação das coisas, tá? É a pessoa auditiva. Gosta de concentração. Normalmente a pessoa que faz isso aqui, ó, fecha os olhos, gosta de ouvir, de perceber, gosta do silêncio, tá certo? Não gosta de tanto volume assim, é mais educado para a música, né, do que normalmente outros grupos representacionais, tá certo? Então, resumidamente, tá? Isso aqui é curso que às vezes a gente dá para equipes, etc., palestra. A gente está fazendo um resumo para a galera que perguntou isso a partir daquela live que a gente falou, para você ter rapport com o seu filho, tá? O auditivo gosta de trabalhar com cálculo, porque a música, o som evoca uma situação de matemática, tá certo? Tem uma apreciação maior por essa musicalidade. E por fim, o sinestésico. Então, o visual, quando eu te falei lá mais à frente, no início, ele se recorda buscando para cima o auditivo para as laterais, no meio, e o sinestésico, ele abaixa a cabeça e tudo, ele olha para baixo, ele precisa de uma introspecção para ele se perceber, para ele perceber o ambiente. Ele gosta mais de toque, ele gosta mais do aconchego, ele gosta mais de proximidade. O visual, pouca proximidade, o auditivo, mediana proximidade, e o sinestésico, muita proximidade. Ele gosta de perceber, de sentir as coisas. Ele tem um discernimento olfativo mais apurado, ele costuma lembrar das coisas pelo cheiro, pelo gosto, ou seja, as sinapses dele, os registros sinápticos neurológicos dele são muito fortes na sua parte sensitiva, nem tanto na visual, nem tanto na auditiva, mas muito na gustativa e na olfativa e na tátil, tá certo? Então ele é muito estimulado exatamente por essa sensibilidade, e ele usa essa linguagem do toque. É muito importante você perceber quando você tem essa disparidade. O auditivo é muito conciliatório, o auditivo acaba navegando bem tanto com o visual quanto com o sinestésico, porque ele está no meio da jogada. Mas é preocupante quando você tem um casal, por exemplo, marido e mulher, um é visual e o outro é sinestésico.
porque acaba tendo um distanciamento de visão de mundo, de adaptação muito grande um ao outro, tá? Precisa ter cuidado. Normalmente são casais que precisam de ajuda e de orientação, porque a distância entre os dois mapas é maior para fazer essa aproximação. Não que não possa ser feito, isso pode ser feito, mas dá mais trabalho porque é mais distante um visual do sinestésico do que o visual do auditivo ou do que do auditivo do sinestésico, tá? E isso acontece também em relação aos filhos. Muito cuidado e muita atenção, porque às vezes você é um visual, então você é seco, não gosta de toque, não liga muito para o sabor da comida, não liga muito para um perfume, tá? Você não liga muito para esse tipo de coisa, e o seu filho é sinestésico e ele come devagar, ele mastiga devagar, ele gosta do toque, ele precisa sentir, ele precisa se concentrar, ele precisa se perceber para então ele desenvolver as suas habilidades, tá? Então, a sua memória, o sinestésico, ele gosta de falar do que sente, a sua memória trabalha melhor a partir da ação, ele é estimulado melhor por questões táteis e físicas, etc. Tudo bem? A respiração do sinestésico é uma respiração bem baixa, bem profunda, tá? É uma respiração mais lenta. Já o visual é uma respiração curta em cima, por isso que o visual ele tende mais à ansiedade e o sinestésico tende mais aos suspiros da melancolia. Então, um visual ele vai mais para a ansiedade e o sinestésico vai mais para a melancolia e possivelmente até para a depressão. Tá certo? Bem, ele fala muito, eu entrei em contato, o jeito de falar, eu agarrei a oportunidade, segura um pouco. Então são expressões que ele usa, que ele traz sempre, que traz, eu estou sentindo isso, estou sentindo que vai dar certo. São expressões de uma pessoa sinestésica, né? Gosta muito de gente, ele gosta de falar, gosta de evento, gosta de interagir com as pessoas, ele gosta de comunicar de forma mais íntima, tá bom? O sinestésico, ele é dado um pouco de desordem, ele é um pouco bagunceiro, o visual é mais pragmático, ele é mais agitado e mais organizado, tá? Por exemplo, eu sou um visual sinestésico, a minha segunda prevalência é a sinestesia. Então, eu tenho uma parte muito visual e tenho uma parte muito forte sinestésica. Então, isso vai jogando ali, ninguém é 100% uma coisa só, tá? Ele gosta de trabalhar com as pessoas, de lidar com contato com as pessoas, com expressão verbal e ideia, tá certo? Bem, a gente na nossa live falou sobre isso e eu fiquei devendo, né, esse vídeo explicativo de como você identificar e ver algumas características do seu filho ou de outra pessoa. Isso serve para qualquer relacionamento, para que você possa se comunicar do jeito dele, na linguagem dele, no mapa mental dele, tá? Então hoje a gente falou aqui nesse vídeo sobre esses grupos representacionais, tá bom? Quero dar um abraço aí para você, Larissazinha aí, querida, tudo bom? E Marcão,
o Marcos aí também, um abraço para vocês. E deixar registrado aqui também que quinta-feira, né, nós vamos ter a nossa última live desse tema pais e filhos. Então, a gente já está aqui, já é quarta-feira, né? Nós estamos na madrugada. Então, amanhã, dia 31, vai ser a última live, onde a gente vai encerrar aqui, nesse momento, o assunto. Mas lá no canal do YouTube vai ter uma pasta onde a gente está colocando todo esse material, está colocando lá pais e filhos. E a gente vai estar acrescentando ali conteúdo, coisas dentro desse tema. Mas agora, em setembro, a gente já vai entrar num segundo tema, que vai ser um tema ligado à saúde mental, tá certo? A gente já vai abordar um outro elemento, a gente já vai entrar no elemento saúde, a gente vai sair do relacionamento, primeiro elemento, e vamos para o terceiro elemento, que é o elemento saúde, e nós vamos trabalhar saúde mental. Propriamente, nós vamos trabalhar ansiedade. Nós vamos falar de ansiedade, que eu acho que é algo que está aí epidêmico. E em setembro, nós temos o Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção, de combate, de informação, de combate ao suicídio. E a gente resolveu trazer esse assunto ansiedade, não porque a ansiedade conduz ao suicídio, mas a ansiedade é o pano de fundo de muitos problemas psiquiátricos, tá? É o início, é o prenúncio de muitos transtornos psiquiátricos que conduzem ao suicídio. Então, a ansiedade, ela muitas vezes prenuncia a depressão, a bipolaridade, né? a própria borderline, tá? São prenunciados às vezes pela ansiedade, a própria síndrome de burnout, são doenças, são situações que são marcadas pela ansiedade e a gente precisa estar atento na prevenção. Depois que você entra em depressão já é complicado. Então, quero mandar um abraço aí para todo mundo e foi um prazer estar registrando aqui. Eu ia gravar no YouTube e deixar lá. Eu falei, vou fazer logo ao vivo, que já fica no Instagram e a gente já deixa acessível lá e depois sobe para o YouTube, porque vídeos grandes não vão, né, para o Instagram, a não ser se for live. Aí a gente deixou aqui, vai deixar gravado. Ô Larissa, legal, que bom que você curtiu, depois assiste de novo que vai ficar aí gravado, né? Clebinho tá falando aí que ficou gravado. Tá certo? Qualquer coisa também, gente, vai colocando assim algumas perguntas, né? E algumas situações que a gente eventualmente vai poder estar trazendo aqui, tá bom? Um abraço aí e foi bom estar aqui com vocês, tá? Um grande abraço. Agora eu tenho que ver aqui como é que eu encerro esse trem aqui. Acho que é só apertar o X aqui. Valeu!